o anjo do Senhor aparece na sarça. E aquilo chama a atenção de Moisés, irmão, porque Moisés vai olhar a sarça no meio de um fogo e a sarça não é consumida pelo fogo. E quando você lê o versículo do capítulo 3, tu vai ver que Moisés ele vai ser chamado tanto a atenção que ele vai dizer: me voltarei para lá e verei essa grande visão. Então por quê? Porque a sarça está no meio do fogo, mas o fogo não consome a sarça. Porque o propósito de Deus não era consumir a sarça. O propósito de Deus era chamar a atenção de Moisés. Então, com o natural que acontecia no calor do deserto, o historiador vai dizer que toda palha seca, toda planta seca, no deserto onde Moisés estava, ela acendia, pegava fogo de uma hora para outra. Só que é natural, ele sabia que aquilo acontecia. O que chamou a atenção dele é que tudo que é natural e pega fogo se apaga rapidamente. Mas aquela sarça onde Deus se manifestou, ela ficou em chamas, mas o fogo não consumia a sarça. Então, para chamar a atenção de Moisés, irmão, Deus faz algo sobrenatural, faz com que o fogo fique na sarça, mas que a sarça não seja consumida pelo fogo. Moisés então é chamado por Deus e arranca o seu povo da terra do Egito. Então Deus vai tratar com esse povo. O povo vai chegar até uma extremidade de duas montanhas, aonde à sua frente está o Mar Vermelho. Então o faraó está vindo atrás do seu povo, e o povo fica com tanto medo que vai dizer para Moisés: tu nos trouxe aqui para morrer nessa terra, porque na nossa frente está o Mar Vermelho, dos nossos lados só tem montanhas, e atrás de nós vem faraó com seu exército. Então Moisés vai orar a Deus, e tu conhece o texto. Deus vai dizer para Moisés: diga ao povo que marche. É interessante que Deus vai dar uma ordem para Moisés: toca no mar. E quando ele toca no mar, as águas do mar vão se abrir, e o seu povo vai passar pelo meio do mar. Diz o texto, irmão, que o que abriu o mar não foi o tocar de Moisés. O que abriu o mar foi um vento oriental que o Senhor soprou. Porque o faraó está vindo atrás, mas Deus está à frente do seu povo, dizendo: diga ao povo que marche. Oh, glória a Deus. Eu acho lindo isso, irmão, porque quem olha para trás vê o inimigo chegando, mas quem olha para frente está vendo Deus dizendo: eu tenho um vento para soprar e dá livramento para você. Aleluia. Se tu acredita nisso, irmão, dá uma glória para Deus, porque tem o vento de Deus para abrir o seu caminho nessa noite aqui. Aleluia. Então vai começar a fazer coisas sobrenaturais para chamar a atenção do seu povo. O texto diz que o Senhor vai fazer sair água da rocha. O texto diz que Deus estava numa coluna de fogo à noite para aquecer seu povo, e numa coluna de fumaça de dia. Aleluia. Então Deus estava sempre presente. 40 anos de deserto, o povo caminhando e Deus cuidando do seu povo. A roupa não envelhecia, o sapato não acabava, a roupa não acabava, e o povo não morreu de sede e nem de fome, porque o cuidado de Deus estava sobre o seu povo. O texto vai dizer que o povo agora vai possuir a terra, porque Moisés morre e Deus levanta Josué para assumir a responsabilidade. A função de Josué era fazer o povo entrar na terra. Então o povo entra na terra com o intermédio do ministério de Josué. Quando Josué entra na terra, ele vai dar as possessões do seu povo. Ele vai distribuir, porque Moisés havia prometido isso ao descendente de Jacó. Então, depois que o povo entra nessa terra, toma posse da terra, eles vão passar a conquistar mais terra e crescer dentro dessa terra. O livro do Juízo trata especificamente, irmão, de uma terra que era povoada pelos jebuseus, uma terra povoada pelos filisteus, uma terra povoada pelos amalequitas. Todos esses
povos estavam nessa terra que o Senhor havia prometido. O que chama a atenção aqui, irmão, é que a terra já tinha dono, e o dono da terra era inimigo do povo de Deus. Então, para Deus abençoar o seu povo, Deus arranca os inimigos da terra e faz o seu povo tomar posse de tudo. Quando tu lê o livro do Juízo, no capítulo 1 e 2, tu vai ver Deus dando instrução para o seu povo, porque o povo agora está entrando numa terra que já tem dono, numa terra que já tem um Deus, numa terra que já tem um culto, numa terra que já tem um costume. E ao ler o capítulo 2, versículo de número 3, o Senhor levanta um anjo para falar com o seu povo. E Deus vai instruir o seu povo como é que eles deviam ficar dentro da terra. No versículo 3 está escrito assim: quando entrares na terra, vocês não se juntam com o povo da terra, não façam aliança com o povo da terra, derrubem os altares que estão na terra e não prestem culto a eles na terra. É interessante que Deus está dizendo: a terra já tem um Deus, mas não adora esse Deus. A terra já tem um culto, mas não participe desse culto. A terra tem uma cultura, mas não entra na mesma cultura. Só que o que acontece é que o povo de Deus entra nessa terra e eles se sentem atraídos com aquilo que tem na terra. Eles vão olhar o culto da terra e vão se sentir atraídos. Eles vão adorar o Deus da terra, vão cultuar, vão fazer aliança que desagradavam a Deus. Quando Deus estava arrancando os seus inimigos, dizendo: derruba os altares da terra, não se mistura com o povo da terra. Aí você vai ver que Deus vai dizer: vocês não me obedeceram, por causa disso eu não vou arrancar eles de diante de vocês. Pelo contrário, eles estarão sempre na terra com vocês, e o Deus deles serão como laço para vocês. Então o povo de Deus passa a ser um povo cativo, passa a ser um povo castigado na terra. Então o povo clama a Deus, e Deus livra o seu povo. O livro dos Juízes se trata mais ou menos disso. Deus trata do povo, o povo se arrepende e clama a Deus. Então Deus liberta o seu povo, e quando o povo está crescendo e se multiplicando, prosperando, o povo vira as costas para Deus e volta a pecar contra o Senhor. É interessante que ao ler tudo isso, você vai ver que para cada vez que o seu povo pecava, Deus estabelecia um tempo de castigo. Deus vai estabelecer 8 anos de castigo. Depois de 8 anos, o povo se arrepende e Deus livra o seu povo da mão dos inimigos. No capítulo 6 e 7, o povo de Deus está sofrendo na mão dos amalequitas. É interessante, irmão, que ao ler o capítulo 6, você vai ver que ele vai começar dizendo: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Então, dentro de 7 anos foi suficiente, irmão, para os midianitas entrar na terra e devastar toda aquela terra. Toda vez que nós desobedecemos o princípio de Deus, todas as vezes que nós pecamos contra o Senhor, existe um tempo de castigo liberado por Deus sobre a nossa vida. É isso que acontece aqui. Deus vai determinar 7 anos de castigo para o seu povo. Durante 7 anos, o texto vai dizer que todas as vezes que Israel plantava na terra, os amalequitas, os midianitas, os povos do Oriente entravam na terra e destruía tudo que estava na terra. É por isso que tu vai ver que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, porque o texto vai dizer que era para esconder dos seus inimigos. Então, todas as vezes que a terra produzia o que se plantava nela, os amalequitas habitavam na terra, junto com todos os povos do Oriente. É interessante que o texto vai dizer, irmão, que era tanta gente que eles pareciam gafanhoto. O texto aqui vai especificar que eles eram numerosos como
destruir o povo de Deus que estava na terra. Todas as pessoas da terra foram divididas, irmão. E o texto mostra isso a partir do versículo de número 11 a seguir. Depois que Deus fala com Gideão, o texto vai dizer que uma parte daquele povo já estava adorando a Baal. Quando Deus chama Gideão, e eu vou partir para o final só para você entender isso aqui. Quando Deus chama Gideão, a terra está destruída, a terra está devastada. E o povo vai fazer o seguinte: vai formar aliança com os seus inimigos. Por quê? Porque o número dos inimigos era maior do que o número do povo que habitava na terra. Então já tinha altar para Baal, já tinha uma imagem, uma estátua da deusa Aserá na terra. Então uma parte daquele povo se corrompeu, uma parte se voltou contra Deus e começou a adorar Baal. Quando Deus chama Gideão, Gideão está com o coração contrito, Gideão está atribulado no seu espírito. Ainda que Gideão estivesse assim, dentro do peito de Gideão existia algo que não deixava Gideão se corromper. Existiam os milagres que Deus havia feito ao seu povo. E meu irmão, não sei se já aconteceu com você. Às vezes que eu até pensava em parar, eu lembrava de tudo que Deus já tinha me prometido. Às vezes que eu pensava em desistir, a esperança era renovada na promessa que Deus havia feito sobre a minha vida. Então Gideão, ele está vendo todo mundo se entregando à corrupção, ao pecado, mas ele não se entregou porque o coração de Gideão estava preso naquilo que os pais contavam para ele, ao ponto de Gideão ainda trabalhar para salvar a sua família. Quando o anjo do Senhor, ele chega até onde Gideão está, o anjo não vai se apresentando para Gideão. O anjo chega e diz o texto que o anjo se assenta embaixo do carvalho. E eu tive perguntando para Deus por que o anjo se assentou e não falou logo com Gideão. É porque Deus sempre vai olhar para a nossa atitude antes de começar a falar comigo e contigo. Às vezes a gente está com tanta coisa atribulando a nossa vida e a gente, irmão, não tem tempo para observar mais nada. Tem gente que no meio da tribulação ela larga tudo e vai embora. Tem gente que no meio da tribulação ela comete pecado. Tem gente que no meio da tribulação ela murmura contra Deus, ela começa a blasfemar. Mas o anjo está olhando para Gideão e tudo que Gideão pensa é: eu preciso salvar o alimento dos inimigos, eu preciso preservar o mantimento para minha família. É interessante, irmão, que Gideão, com tudo isso, ele ainda consegue criar estratégia no meio da tribulação, porque ele sabe, os inimigos vão entrar na terra, mas eu preciso ter algo para fazer. Ele começa a trabalhar onde ninguém trabalha. E o que chama a atenção de Deus, irmão, é quando você tem coragem de fazer o que ninguém tem mais coragem para fazer. Todo mundo se corrompe, mas Gideão está dizendo: existe um lugar aonde o inimigo não pode achar aquilo que eu tenho. É no lagar. E é interessante, irmão, que a terra não está para uva, a terra não está para produzir o que Gideão estava para fazer, porque lagar é lugar de trabalhar uva, você sabe. Eu já falei isso muitas vezes também. Então no lagar você pisa a uva e extrai o caldo líquido da uva. Mas Gideão pega a palha, Gideão pega o trigo e fala: eu vou levar para o lagar, porque quando os inimigos entrar na terra não tem uva, então nenhum deles vai querer olhar dentro do lagar. Gideão vai sozinho para dentro do lagar. Sabe por quê? Porque todo mundo quer ficar aonde a terra está produzindo, todo mundo quer fazer parte quando o tempo está para alimento, todo mundo quer estar perto, irmão, enquanto a terra está te dando aquilo que você quer. Mas quando não é tempo de uva, ninguém quer trabalhar no lagar. Por quê? Porque a uva fala de felicidade. No momento da felicidade, tem gente que
momento da alegria, tem gente que frequenta a nossa casa, mas quando a terra não está para a alegria, quando a terra não está para a felicidade, não tem mais gente para estar do nosso lado. É só você, é só teu marido, é só tua esposa, é só teus filhos, porque ninguém visita a terra sempre, irmão. Ninguém visita a terra que não está produzindo nada. Todo mundo quer estar onde todo mundo está. Se lá tem tudo que eu quero, eu vou para lá. Só que o que chamou a atenção do anjo do Senhor para Gideão foi justamente o que ele estava fazendo, o que todo mundo queria. Gideão dizia: eu não vou participar. Todo mundo se corrompia e Gideão estava dizendo: eu não preciso me corromper. Todo mundo se entregava ao pecado e Gideão está dizendo: eu não preciso me entregar no pecado. Por quê? Porque eu ainda acredito nas promessas que foram feitas sobre a minha vida. Quem tem promessa não se entrega ao pecado, irmão. Quem tem promessa não se corrompe. E Deus olha justamente as nossas atitudes nos momentos das escassezes. E o coração de Gideão está atribulado. Mas ele fala: eu não vou me corromper. E tu vai ver que o anjo se apresenta para ele. E quando o anjo chega para Gideão, vai dizer a ele o seguinte: Gideão, tu és valoroso. O Senhor é contigo. E Gideão vai questionar o falar do anjo, dizendo: se o Senhor é conosco, por que esse mal nos sobreveio? E eu estive pensando nisso, irmão. Porque quando Gideão está falando por que esse mal nos sobreveio, Gideão não está falando referente a todos os povos da terra. Gideão está falando justamente sobre a sua casa, a sua família. Gideão está dizendo: eu não merecia passar por isso. Quem errou não fui eu, quem pecou não fui eu. O questionamento dele é justamente esse. Eles pecaram, eles erraram. E por que eu fui atingido com esse mal? E cá entre nós, irmão, quem é que nunca falou isso para Deus? Quem nunca questionou Deus acerca de uma situação, dizendo para Deus: eu não merecia passar por isso? E o anjo começa a palestrar com ele. Gideão vai dizer assim: o que se fez com todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Ele está dizendo: eu sei de tudo que já foi falado. Gideão está dizendo: será que isso ficou apagado na memória de Deus? Lembra que o versículo 1 fala que Deus entregou por 7 anos ao castigo? Esse tempo aqui é o tempo do fim dos 7 anos. O que Gideão não sabia, irmão, é que o tempo da escassez estava acabando. É que o tempo da frustração estava acabando. E Deus estava olhando para ele dizendo: eu preciso de você. Porque numa terra corrupta, numa terra de pecado, Deus está procurando um justo. Todas as vezes que Deus quer realizar sua obra, Ele procura um justo. No livro dos Gênesis, o texto diz assim: e a iniquidade se multiplicou sobre a terra, de modo que o Senhor decidiu acabar com tudo. Deus não achava um justo na terra, até que Deus procurou, e o texto diz que Noé era justo. E através de Noé, Deus preservou a salvação de uma nação, a salvação de uma família. Porque Deus olha aquele que é justo. O que Gideão não sabia, eu vou partir para o texto número 7 que eu quero, é que a todo tempo Deus estava
terra, se eu sou o menor da casa do meu pai. E é interessante, irmão, que quando Deus quer usar a minha e a tua vida, Ele nunca vai olhar para as nossas condições. Gideão olha para si mesmo e diz: a minha família é a menor da terra, a minha casa é a mais pobre da terra, e o Senhor quer trabalhar logo comigo. É porque Gideão olhava para alguém na terra e via que existia pessoas com mais condição que ele, mas o coração era corrupto. E Deus está dizendo: eu quero você. A dificuldade dele foi tanto, irmão, que Gideão vai decidir fazer prova com Deus. Gideão pega uma lã e vai dizer: vou botar a lã dentro do lagar. E onde ele estava malhando trigo? No lagar. Porque no mesmo lugar da tua aprovação vai ser o lugar do teu milagre. Ele fala: vou colocar uma lã no lagar. Se a lã estiver molhada e toda a terra em volta estiver seca, então eu acredito que Deus quer dar um livramento pelas minhas mãos. E ele coloca lá no dia seguinte, a terra está toda seca, mas a lã está molhada. Não se contentando, ele vai dizer: agora eu quero diferente. Eu quero que a lã esteja seca e a terra molhada. Por 2 vezes o Senhor se manifestou e provou a Gideão que era por intermédio dele. Então Gideão vai reunir o povo, irmão. Gideão vai convencer 32.000 homens a entrar numa peleja com ele. Aí entra o capítulo 7, aonde nós lemos que o texto vai dizer: então Jerubbaal. Jerubbaal quer dizer que Baal contenda contra ele, porque derrubou o seu altar. Porque Deus vai chamar Gideão e vai dizer: derruba o altar de Baal e corta a imagem de Azerá. É interessante que quando Gideão derruba o altar e corta a imagem de Azerá, o texto vai dizer que todos os homens da terra foram até a casa de Gideão para matar Gideão. Aleluia! E eu estive falando isso com Deus durante a semana, enquanto eu pensava nesse texto, irmão. E o Espírito do Senhor colocou uma mensagem no meu coração, dizendo: todas as vezes que você se colocar de pé para obedecer aquilo que Deus te manda, existem pessoas no mesmo lugar que você que vai se levantar contra a tua vida. Mas é interessante, irmão, que para viver milagre, muitas das vezes teremos que ser contrariados contra pessoas. Eles vão amaldiçoar Gideão dizendo que Baal contenda contra você. Então, desde aquele momento, Gideão passou a ser chamado de Jerubbaal. Todo mundo que olhava para ele dizia: Baal vai matar a vida dele, Baal vai acabar com ele, Baal vai vir contra ele. E é interessante, irmão, que enquanto todo mundo está dizendo que Baal vai acabar com Gideão, o versículo de número 34 do capítulo 6 vai dizer o seguinte: então o Espírito do Senhor, aleluia, glória a Deus, revestiu a Gideão. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Tem que ter sempre a ação do Espírito. Enquanto está todo mundo amaldiçoando, o texto está dizendo: o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Gideão vai apregoar os ouvidos do povo. 32.000 homens vão se ajuntar a Gideão. Então o capítulo 7 diz que Gideão se habitou
acampou junto à fonte de Harod. Diga, fonte de Harod. Fonte de Harod. Eu vou profetizar isso para você. A partir de hoje vai existir uma fonte de Harod na tua vida. E eu vou te dizer o porquê. Por que o Senhor fez eles habitar junto à fonte de Harod? Porque a fonte de Harod mostra os segredos ocultos. A fonte de Harod mostra o caráter das pessoas. E é interessante que 32 mil homens é muita gente. Gideão está dizendo: Senhor, o exército está grande, agora nós podemos ir contra eles. E o Senhor diz: vai para a fonte de Harod, Gideão. Quando ele chega na fonte, o Senhor vai mandar Gideão apregoar os ouvidos do povo. Quem for medroso e quem for covarde, que volte para casa. E lembra que o Espírito do Senhor está sobre Gideão. Então Deus vai colocar o poder na palavra de Gideão, de modo que ele vai gritar: quem for covarde e quem for medroso, volte para casa. E o texto vai dizer que 10 mil homens voltaram para casa. Por que 10 mil homens? Porque no meio de 32, 10 mil era medroso e o nome Harod quer dizer aquilo que treme. O nome Harod quer dizer aquilo que faz estremecer. Sabe por que a fonte passou a ter esse nome? Porque dos 10 mil que voltaram, o espaço da multidão era tão depressa e tão forte por eles correr, que a terra começou a tremer. E as fontes e as águas da fonte começaram a tremer com o passe dos medrosos e dos covardes. Então, desde aquele dia, a fonte passou a ser chamada Harod. Porque na fonte de Harod, Deus mostra quem é que está do teu lado. E se tiver medroso e covarde, acredite, Deus vai fazer pessoas sair do nosso lado. Deus vai arrancar pessoas da nossa vida. Porque pessoas que não podem fazer parte do projeto que Deus tem para mim e para você é na fonte de Harod. É, Jesus. Depois de Deus mandar Gideão gritar, o Senhor vai falar: agora faz os 10 mil homens. Os 22 foram embora. Deus fala: agora pega os 10 mil homens e desce na fonte, porque eles estavam próximos. Agora desce na fonte, que eu tenho mais uma prova. E qual é a da prova? É que aquele que lambe a água como um cachorro, esse tu coloca a parte. E aquele que se ajoelhar na água e beber, tu coloca a parte também. 9.700 homens se ajoelharam nas águas para tomar da água da fonte. E é interessante, irmão, que o Senhor olhou para Gideão e falou: só os 300 vai com você. Os 9.700 vão embora. E a pergunta é: por quê? Porque a fonte que revela o caráter da pessoa é a mesma fonte que diz quem está pronto para dar contigo. Todas as vezes que lemos de água na Bíblia, a água tem 2 símbolos específicos na Bíblia. Água é o símbolo da palavra de Deus, e água é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Ao mesmo tempo, Deus está mostrando para Gideão quem tem o Espírito e quem tem a palavra. Porque 9.700 voltaram, porque se ajoelharam e tomaram da água. 300 pegaram a água com a mão e lamberam como cachorro. Eu não sei se você já reparou isso, irmão, mas o cachorro ele nunca bebe a água de vez.
Primeiro ele prova para ver se a água é boa. Eu não sei se tu tiver cachorro em casa, tu faz esse teste com ele. Deus está dizendo para Gideão: quem engole tudo que coloca na frente não está pronto para estar contigo. Irmão, eu estive pregando sobre isso uma vez, e eu liberei uma palavra dentro da igreja. Todas as pessoas que tomam posse de qualquer palavra pode estar levando a morte para casa. Toda pessoa que diz: eu ouvi Deus revelar, pode estar levando a morte para casa, porque nem toda palavra que é liberada vem da boca de Deus. E qual é a diferença? É que aqueles que provaram da água, eles viram se era boa ou era ruim, porque a palavra de Deus, ela tem que ser provada, irmão. A palavra de Deus tem que ser provada. Não é tudo que se fala que nós devemos colocar dentro do coração. E eu falo isso por experiência própria. Quando eu sempre gostei de ir no monte, sempre gostei de estar no monte, e eu tenho um violão que eu sempre levava para o monte, e todas as vezes que eu subia ao monte com o violão, vinha pessoas entregar um recado do diabo para mim. Dizia assim: eu vejo um avião, eu vejo as tuas malas prontas, eu vejo você gravando um CD, eu vejo Deus te levando para a nação, mas dentro de mim eu já tinha experimentado a palavra de alguém que disse para mim: Deus vai fazer de você um pregador da palavra. Eu vejo uma Bíblia aberta na tua mão. Eu tinha 13 anos de idade, irmão. Quando eu cheguei em casa, eu já disse, eu acho que eu disse isso aqui, eu falei para minha mãe assim: a mulher falou que Deus via eu com a Bíblia que eu ia pregar. Eu não sabia nem o que era isso, porque eu era novo, só queria brincar. E minha mãe me levou de novo no mesmo lugar e falou: como é que é o negócio? E a irmã falou para minha mãe: Deus vai fazer dele um pregador. Eu vejo uma Bíblia na mão dele. Mas quando eu estava no monte, irmão, você vai ser um cantor, tu vai gravar CD. Isso nunca entrou no meu coração, porque eu sabia que não era de Deus. Sabe o que é isso? É provar a palavra, é experimentar a palavra. A maior parte das pessoas que vão embora é porque toma posse daquilo que Deus não falou, é porque acredita naquilo que Deus não disse. Aí passa-se o tempo, não se cumpre. Deus é o culpado, eu não fico mais na igreja. Mas o que Deus quer de nós é que nós provamos a palavra. É por isso que eu li só esse texto, porque precisamos que Deus coloque na nossa vida, irmão, uma fonte chamada Harod, para revelar o caráter de quem anda do nosso lado, para revelar quem é que pode estar na mesma oração que a gente, para revelar quem é que vai fazer parte do mesmo propósito que nós fazemos. Porque se a gente entrar na guerra com covarde, nós vamos ser reduzidos a pó. Mas nessa noite, em nome de Jesus, vai rolar uma fonte Harod na nossa vida. Fica comigo.